Olá para todos, sejam muito bem-vindos de volta para esse canal no YouTube, onde hoje eu vou continuar o vídeo e as reflexões da semana passada, onde eu trabalhei com o conceito de literatura fantástica do Todorov, bem como a sua vizinhança com outros dois gêneros que são o estranho e o maravilhoso. É um vídeo que, se você não assistiu, eu sugiro que assista antes desse de hoje, e eu vou botar ele no banner aqui em cima, porque eu vou me basear nas reflexões mais teóricas daquele vídeo para fundamentar as reflexões de hoje, onde eu vou dar muitos exemplos e fazer análises em obras que ajudem a entender o que de fato é o gênero fantástico e como ele se torna outras coisas quando ele ultrapassa certas fronteiras. Bom, antes de começar, eu acho justo gerar aqui um alerta de que eu vou precisar produzir alguns spoilers sobre as obras que eu vou analisar nesse vídeo. Não vai chegar a ser nada muito sério, porque a maior parte das obras que vão ser analisadas são obras clássicas e cujos desfechos são amplamente conhecidos do público em geral. Mas acho justo ficar aqui o alerta para que você decida se quer correr esse risco ou não. E a outra coisa que eu preciso dizer antes de começar é que quando eu sentei para tomar algumas notas e escolher as obras que eu iria analisar, eu acabei me empolgando tanto que eu escrevi um texto tão longo e tão cheio de detalhes que vai ficar difícil lembrar de tudo sem ler. Então, hoje eu vou tentar fazer uma leitura interativa do material produzido e acho que vai ficar bem legal. Bom, essa linha que eu botei aqui em cima, na parte superior da tela, é aquela linha que resume o esquema do Todorov sobre a definição do fantástico e a vizinhança com o estranho e o maravilhoso. Então agora a gente vai usar essa linha para analisar as obras que a gente imagina que possam mais ou menos caber dentro desse espectro. A primeira que eu imaginei foi O Senhor dos Anéis, que trata de um mundo que é alternativo a esse nosso, que tem outra natureza e outras leis físicas que regem esse mundo. E essas leis, elas são reconhecidas tranquilamente pelas personagens que estão lá. Aquele mundo fantástico do Senhor dos Anéis é, na verdade, um mundo real para o Frodo e para os outros personagens. Isso acaba não gerando aquela hesitação entre a qualidade natural e sobrenatural que eu expliquei para vocês, que é a característica do gênero fantástico. Então, na verdade, nós, os leitores, a gente reconhece os acontecimentos mais extraordinários da história do Tolkien como completamente plausíveis no universo do livro, embora eles sejam impossíveis no mundo que a gente experimenta com os nossos sentidos todos os dias, o mundo real. A gente nunca fica em dúvida sobre a realidade ou irrealidade das coisas no Senhor dos Anéis. A gente assume a veracidade daquele mundo. E é por isso que no Senhor dos Anéis a gente está no campo do maravilhoso. E é essa mesma lógica que serve para a gente classificar os contos de fada, de maneira geral, as narrativas míticas, também os épicos gregos do Homero e até mesmo a saga de Star Wars, que, na minha opinião, é um universo maravilhoso com elementos de ficção científica. E seguimos. Pelo mesmo motivo, grande parte daquilo que nós costumamos chamar de realismo fantástico estaria no espectro definido pelo Todorov mais adequado se referido como real maravilhoso, como costuma ser dito nos países de língua espanhola. Vamos pegar o exemplo do 100 Anos de Solidão. Os acontecimentos que desafiam as leis da nossa realidade, num livro como 100 Anos de Solidão, não geram grandes dúvidas sobre a sua plausibilidade naquele cenário de América Latina mágica que é vivido com naturalidade pelas personagens. Então, se a gente caminhar só mais um pouquinho para dentro do espectro, a gente pode pensar num livro como o primeiro livro da série do Harry Potter. Quando o leitor ali, ele é apresentado a um universo que é reconhecível como seu próprio,
que tem as mesmas leis naturais que esse nosso mundo aqui, mas onde algumas situações estranhas de vez em quando acontecem com a personagem principal, sem que a gente saiba de início o motivo exato. Embora todo o nosso conhecimento prévio da história do Harry Potter já faça a gente ir lá ler o livro hoje em dia, sabendo que a gente está falando de um mundo mágico. Mas no início, antes de a gente saber quem era o Harry Potter, havia essa tensão entre mágico e real no início do primeiro livro, A Pedra Filosofal. Embora, de uma maneira ou de outra, aquela capa da edição brasileira com um menino voando numa vassoura já entregue um pouco o caráter maravilhoso desse livro. Mas de qualquer maneira. Bom, então vocês pensem que lá no início da Pedra Filosofal, quando o Harry Potter ouve a fala da cobra lá no zoológico, a gente ainda não sabe a exata explicação desse fenômeno da fala da cobra. Será que o Harry está alucinando? Será que é de verdade? Até que, por fim, o garoto Potter recebe uma correspondência de convocação para a escola de magia de Hogwarts. E tanto ele quanto nós ficamos, enfim, sabendo que a explicação de tudo é de que há um mundo paralelo ao mundo dos seres humanos normais, que coexiste com esse nosso mundo, mas que é regido por outras leis, que são leis mágicas. E a partir daí, a história do Harry Potter mergulha totalmente no gênero maravilhoso. Então, notem que o Harry Potter e a Pedra Filosofal pode ser entendido como maravilhoso, já que a maior parte da narrativa se expressa em uma lógica abertamente mágica. E o livro não produz momentos significativos de dúvida sobre isso. Então, mesmo que a gente tenha uma dúvida inicial, é uma dúvida que não permanece por muito tempo. Ela logo, no início ainda, entra de cabeça no mundo paralelo com outras explicações para o seu funcionamento. Agora, em outro exemplo, como o estranho caso de Charles Dexter Ward, que é do Lovecraft, nesse livro a hesitação é mantida por muito tempo antes de revelar que as causas do fenômeno eram mesmo sobrenaturais. Então, até um ponto relativamente avançado do livro, a gente não sabe decidir sobre a origem dos eventos que estão acontecendo. Se eles são de fato de ordem arcana. E então esse livro do Lovecraft, por ter esse momento fantástico relativamente duradouro, em que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas que depois a gente tem um bom período de experiência arcana, no mundo onde uma outra forma de magia opera, esse livro está aí em algum intermédio entre o fantástico e o maravilhoso. Agora, se a gente for para o outro extremo, a gente vai estar entrando no universo do estranho. O estranho é muito bem representado por narrativas no estilo investigação policial, como aquelas da Agatha Christie ou do Sherlock Holmes. Tem um romance do Sherlock Holmes específico, que é o Cão dos Baskervilles, onde a gente tem um bom exemplo de uma história fantástica e estranha. Porque aí ele mostra a sua personagem investigando a assombração de um cão diabólico que, nessa forma de fantasma, assassina os herdeiros da família Baskerville. E tudo parece, de fato, apontar para uma origem sobrenatural desse fenômeno do cachorro assassino. Até que, no fim das contas, o raciocínio dedutivo do Sherlock prevalece. E o caso é desvendado de acordo com as leis do nosso mundo físico. Então vejam, a hesitação é mantida por um longo tempo entre a explicação natural ou sobrenatural. Só que no fim das contas, o Sherlock desvenda o mistério, mostrando que, na verdade, tudo não passa de um arranjo com produtos químicos e coisas do tipo, o que leva a gente por o lado do estranho. Se vocês pararem para pensar, essa estrutura narrativa do Cão dos Baskervilles é frequentemente parodiada em alguns produtos culturais, como os desenhos do Scooby-Doo, onde sempre há um fenômeno sobrenatural que é desvendado no final como uma mera artimanha dos bandidos e que acaba sendo explicado pelas leis naturais do mundo físico. Então, Sherlock Holmes, o Cão dos Baskervilles, coisa meio aí entre o fantástico e o estranho. Agora, se a gente quiser pensar num caso mais puro de estranho,
Acho que a gente pode recorrer a narrativas como a do filme Psicose, do Alfred Hitchcock, onde o clima de assombração permanece ao longo de todo o filme sem que a gente tenha qualquer indício real de que haja, de fato, algo de sobrenatural rondando a história. E de fato não há. O que há é apenas uma atmosfera estranha e anormal que é criada por escolhas estéticas e narrativas do diretor. Então, em Psicose, você não tem indícios fortes de que haja algo de sobrenatural, mas há uma atmosfera sugestiva que te deixa um pouquinho com a pulga atrás da orelha. Tá, então a gente passou do lado maravilhoso em suas várias gradações e também do lado estranho em suas várias gradações, mas no meio de tudo isso, qual seria então um exemplo de fantástico puro? Olha, se é que a gente pode falar de algo como pureza, eu acho que a gente pode pensar um bom exemplo no livro A Volta do Parafuso, que é do Henry James e que foi publicado em 1898. Mas nesse livro, a situação de hesitação entre a realidade das manifestações ou não, ela perdura durante toda a narrativa. Então, até o fim, a gente fica sem saber se aquelas assombrações estão acontecendo de verdade ou se é só delírio da protagonista. Sem esse esclarecimento, na hesitação contínua, a gente está no reino do fantástico. E é claro que as coisas não são assim tão simples. Cada uma dessas histórias tem detalhes que mais ou menos as afastam e aproximam do gênero onde eu estou inserindo elas. Mas essas classificações, elas servem de forma ampla para orientar e localizar a gente sobre as convenções dos gêneros em que a gente está se aventurando. Vejam só, não é apenas uma questão de rotular, porque esses instrumentos eles ficam muito interessantes quando a gente usa para ajudar a dar uma dimensão histórica para as formas literárias. Se vocês pararem para pensar, o fantástico, como essa hesitação não resolvida entre o natural e o sobrenatural, ele é um gênero típico do século XIX, que é justamente o século da consolidação das revoluções técnicas e científicas da modernidade. O século do racionalismo, do cientificismo, da revolução industrial, da estética realista, da valorização de evidências materiais nos campos da ciência e da cultura, e da elaboração de teorias científicas totais que pretensamente são capazes de explicar a totalidade dos fenômenos físicos e sociais em esquemas que são organizados de forma objetiva. Então vejam só, num contexto assim, o mundo mágico e mítico da era pré-moderna passa a ser visto como um mundo inferior, que remete a sociedades menos desenvolvidas, ou como próprio do universo infantil. E aqui a gente pode pensar na circulação de textos maravilhosos para crianças, como os textos dos irmãos Grimm, ou Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz. Então, o que ocorre na consolidação da sociedade ocidental moderna é aquilo que o Max Weber chamou de desencantamento do mundo. E as narrativas de mistério, quando surgem nesse contexto, elas operam em dois modos principais. Ou uma opção que é conforme aos rumos históricos da sociedade europeia, que é a opção do imperativo do mundo científico e racionalizável, onde as leis da natureza reproduzíveis em laboratório sempre surgem como a explicação definitiva. E aqui eu estou falando dos romances em estilo Sherlock Holmes, onde a razão do detetive sempre consegue esclarecer qualquer possibilidade misteriosa que nos leve a suspeitar do sobrenatural. Ou, nesse contexto cientificista do século XIX, o artista podia optar por uma opção divergente, que entende que a realidade não pode ser completamente racionalizada e explicada, e onde o sobrenatural permanece como uma possibilidade sempre aberta do desconhecido, quase sempre na forma do horror, que vem para atormentar os homens, como se fosse a presença fantasmagórica desse mundo mágico e antigo que não foi e talvez nunca possa ser completamente espiado ou superado pela ciência.
Então veja que aqui nessas narrativas do estilo fantástico, mais próximas ao centro, o que nós temos é uma presença do mundo mágico pré-moderno ainda operando de forma assombrosa, como se houvesse algo, algum lugar onde a ciência não consegue chegar para iluminar. Enfim, eu gosto dessas classificações meio taxonômicas dos gêneros literários porque justamente elas ajudam a gente a localizar estruturas sociohistóricas nas obras literárias e vice-versa. Elas são úteis para a gente produzir mapeamentos de pulsões sociohistóricas ao longo do tempo. Mas é claro que essa forma de explicação possui os seus limites, e a gente tem que usar com cuidado, porque senão a gente pode produzir interpretações muito estanques ou até distorcidas da obra de arte e da cultura. Então a gente precisa ficar sempre atento às exceções e aos sentidos que surgem da dificuldade de a gente classificar essas exceções no esquema pré-estabelecido que a gente define. No nosso caso aqui, o esquema do Todorov. Só para dar alguns exemplos, eu consigo pensar em alguns casos que bagunçam um pouco esse esquema aqui em cima. Vejam só, vamos olhar para o Médico e o Monstro. Nesse livro, a narrativa é mantida em suspensão entre uma explicação natural ou sobrenatural até o fim, para finalmente ser explicada por uma razão científica. Mas calma lá. Essa ciência, esse científico aqui, ele é um científico arcano, porque ele não faz parte do cabedal dos conhecimentos científicos do século XIX e nem de qualquer outro período. Então é uma explicação científica que é totalmente imaginária, que só existe no universo do livro e que, afora isso, é totalmente idêntico ao mundo das leis naturais que a gente experimenta todos os dias. Então como é que a gente pode classificar isso? O Médico e o Monstro é ao mesmo tempo estranho e maravilhoso. Porque ele tenta imaginar uma explicação racional que, no entanto, é misteriosa para a ciência tal como a gente conhece ela. E ainda mais, a gente pode se perguntar que tipo de sentido um livro como esse possui no posicionamento entre o mundo mágico, encantado, pré-moderno e o racional desencantado da modernidade. Será que é um ponto de vista em que a ciência acaba sendo vista como uma espécie de magia da modernidade? E se vocês pensarem bem, algo muito parecido acontece no Frankenstein, da Mary Shelley. Porque, embora o livro dela seja, até onde eu lembro, um livro que nunca deixa a gente hesitante sobre a explicação dos fenômenos, ele nos apresenta ali uma narrativa de uma conquista científica imaginária tão poderosa que desafia toda a capacidade de compreensão racional e, por isso, até hoje, a única forma humana de elaborar essa experiência é pela via mítica ou religiosa. E aqui a gente está falando do fenômeno da criação da vida, que em Frankenstein é feito em laboratório. Vejam que não é à toa que na epígrafe do Frankenstein, a Mary Shelley escolheu um trio de versos que foi tirado do Paraíso Perdido, do John Milton, que é um poema épico que trata justamente da criação da vida, da criação de Adão e Eva e da queda deles do paraíso. O trio de versos da epígrafe do Frankenstein é o seguinte: Pedi eu, ó meu Criador, que do barro me fizesses homem? Pedi para que me arrancasses das trevas? E mais ainda, o subtítulo do livro da Mary Shelley é O Prometeu Moderno. Então aqui ela está resgatando a narrativa do titã Prometeu, que foi responsável pela criação dos homens na mitologia grega, mas ela está atribuindo a ele o adjetivo moderno, já que o Dr. Frankenstein cria sua criatura em laboratório através do conhecimento científico. Será que aqui tem uma linha parecida com a do Médico e o Monstro, com essa ideia de ciência como uma espécie de magia? Porque vejam, tanto em O Médico e o Monstro como no Frankenstein, a gente fica com essa ciência que, ao se impregnar de magia, se torna o veículo do impossível.
Bom, então a gente encontrou aqui exemplos no espectro do maravilhoso, a gente encontrou exemplos no espectro do estranho, a gente encontrou exemplos do fantástico, a gente encontrou alguns exemplos dissonantes, mas para mim nenhum exemplo é tão interessante quanto o da Metamorfose do Kafka. Eu acho esse livro muito profícuo para a gente pensar essa dimensão histórica do gênero fantástico, do maravilhoso e do estranho. E volta e meia eu me pego pensando em qual que seria a melhor maneira de classificar ele. Na Metamorfose do Kafka, o irreal pode ser assimilado pelo real. E a tensão do absurdo pode ser mantida em seu máximo sem que as personagens deixem de tocar suas vidas apesar disso. Então veja só, na literatura fantástica nós temos uma ênfase na tensão, na hesitação entre a possibilidade de uma explicação natural ou sobrenatural para esses eventos meio estranhos e absurdos. Só que no Kafka, na Metamorfose, não há essa ênfase sobre a natureza da transformação dele em barata, sobre o fato de se essa transformação aconteceu ou não, qual que é a explicação para esse fenômeno e etc. Ao invés disso, uma vez que tenha acontecido esse fenômeno, suas origens são desimportantes. Basta que se consiga remendá-lo no tecido da realidade e tornar ele aceitável. Então, veja, uma coisa muito estranha acontece, o cara acorda ali transformado em barata, só que não é importante para o livro saber como é que isso aconteceu, por que aconteceu, se ele está sonhando, enfim, sabe, qualquer coisa que seja. O que está em jogo ali no livro é que esse evento absurdo, tão absurdo, acaba, depois de um choque inicial, sendo incorporado à realidade. Certo? Como uma coisa que pode até permanecer meio esquisita ali, mas que está ali costuradinho. E esse dado da aceitação do absurdo parece ter muito mais a ver com a situação histórica geral da primeira metade do século XX na Europa, que viveu acontecimentos chocantes e de proporções catastróficas e extremas, por exemplo, as duas grandes guerras, a ascensão do fascismo, o Holocausto. E o absurdo produzido pela sociedade técnico-burocrática, não podemos esquecer que as duas grandes guerras, o totalitarismo nazi-fascista, o assassinato em massa de pessoas nos campos de concentração, são resultado da cultura tecnocrática, racional, moderna do século XIX. Nesses eventos, a gente pode perceber como o absurdo que foi produzido pela sociedade técnico-burocrática, ele foi normalizado na cognição dos indivíduos. E o choque, ao invés de nos acordar, nos acostuma e nos anestesia em relação a essa nova realidade. Então, vejam, novamente, há um nexo histórico entre a forma artística e a forma social. Em Kafka, temos o extraordinário que ocorre como se fosse apenas mais um acontecimento ordinário. E é por isso que a grande preocupação do Gregor Samsa com a sua transformação não é a transformação em si, mas saber se ele vai conseguir pegar o trem e chegar no trabalho em tempo, se ele vai conseguir manter o emprego com essa sua nova aparência e se vai conseguir continuar sustentando a sua família. Bom, eu acho que esses exemplos todos são suficientes para vocês terem uma boa ideia de como funciona o esquema do Todorov e do que é que está em jogo quando a gente está fazendo uma classificação crítica das obras artísticas. Eu espero que não tenha ficado muito cansativo, espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e amigas que possam ter interesse nessa discussão e nesses conhecimentos. Isso é muito importante para me ajudar a manter esse canal ativo e me manter exercitando e circulando essas ideias e reflexões de forma pública e gratuita. De resto, obrigado por terem assistido até aqui, um forte abraço e tchau!